2006, um ano que marcou o início de uma nova geração, mas também foi o último suspiro de uma era lendária dos videogames. Foi aqui que nasceram franquias gigantes e também onde alguns dos maiores clássicos da história atingiram o seu auge. Hoje você vai ver os 5 melhores jogos de 2006 segundo as maiores notas da indústria. 2006 foi um ano de transição. O PlayStation 2 ainda dominava o mundo, mas o Xbox 360 já mostrava o futuro e o Nintendo Wii chegava com uma proposta completamente diferente. Era um momento curioso onde gráficos estavam evoluindo rápido, mas a criatividade ainda era o coração dos jogos. E talvez por isso esse tenha sido um dos anos mais equilibrados da história dos games. E abrindo a lista, em quinto lugar nós temos Company of Heroes, um jogo de estratégia em tempo real, mas não qualquer um. Ele trouxe uma abordagem muito mais dinâmica, mais realista, onde posicionamento e física importavam de verdade. Aqui não era só mandar unidades para o campo, era pensar como um comandante. E mesmo sendo um jogo de PC, ele marcou tanto que até hoje é lembrado como um dos melhores RTs já feitos. Em quarto lugar, Metal Gear Solid 3 Subsistence, uma versão expandida de um dos jogos mais importantes da história. Mas aqui a experiência foi refinada. A câmera livre mudou completamente a forma de jogar, deixando tudo mais imersivo, mais tático e mais moderno. E claro, com a assinatura de Hideo Kojima. Uma história densa, filosófica e cheia de momentos que ficam na memória. Esse é o tipo de jogo que, com o tempo, só cresce. Em terceiro lugar, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Aqui a gente começa a ver o que seria o futuro dos RPGs. Um mundo aberto gigantesco, liberdade quase total e uma sensação de viver dentro do jogo. Você podia ignorar a história principal por horas e ainda assim ter experiências incríveis. Foi um dos primeiros jogos onde você realmente sentia: eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. E mesmo com algumas limitações da época, ele ajudou a definir o padrão de mundo aberto que a gente vê até hoje. E o mais interessante é que mesmo tantos anos depois, o jogo continua relevante. Tanto que recebeu versões remasterizadas, permitindo que a nova geração também pudesse experimentar esse clássico. Em segundo lugar, Gears of War. Esse aqui não foi só um jogo, foi um divisor de águas. Ele praticamente definiu o sistema de cobertura nos jogos de tiro modernos. Pesado, brutal, cinematográfico e com um multiplayer que dominou a época. Era o tipo de jogo que você jogava e pensava: é isso, essa é a nova geração. E de fato, muita coisa veio depois, bebeu diretamente das fontes desse jogo. E assim como outros clássicos da época, Gears of War também ganhou versão remasterizada, mostrando como o impacto dele foi grande o suficiente para atravessar gerações. E em primeiríssimo lugar, The Legend of Zelda Twilight Princess, um dos jogos mais ambiciosos da Nintendo até então. Mais sombrio, mais sério, quase como uma resposta direta ao que os fãs pediam depois de Wind Waker. Aqui Zelda ganhou um tom épico, uma sensação de aventura grandiosa e momentos simplesmente inesquecíveis. E talvez o mais interessante é que ele foi lançado justamente nessa transição entre o GameCube e o Wii, ou seja, ele representa dois mundos ao mesmo tempo. E olhando para essa lista dá para perceber uma coisa muito curiosa. 2006 não foi só um ano de grandes jogos, foi um ano de fundações. Mecânicas que nasceram aqui, ideias que começaram aqui e moldaram a indústria pelos próximos 10 ou 15 anos. Mas ao mesmo tempo, alguns desses jogos envelheceram muito melhor do que outros, e isso diz muito sobre o que realmente é atemporal e o que depende do seu tempo. Agora eu quero saber de você, qual desses jogos você jogou? E qual você acha que deveria estar nessa lista? E mais importante, qual jogo de 2006 marcou a sua vida? No próximo vídeo a gente vai para 2007. E aí, meu amigo, a coisa começa a ficar ainda mais pesada.